Eu acho que essa forma de adotar o espiritismo como religião também foi uma certa resposta, né, a várias injunções externas a ele, né, a várias pressões, como eu falei, a pressão do campo médico, científico, a pressão, né, do campo jurídico, mas também a pressão do campo religioso, né, então o espiritismo era visto como heresia pelos católicos, como crime pelo poder judiciário, como charlatanismo, como exercício ilegal da medicina do ponto de vista, né, do poder médico, ou mesmo do charlatanismo, né, do ponto de vista da ciência, e da notícia do ponto de vista midiático. Então, na verdade, o espiritismo ele teve que dialogar e debater com várias frentes de oposição, né? E talvez o fato dele ir abraçando cada vez mais esse caráter religioso possibilitou dizer, né, olha só, nós estamos aqui agindo religiosamente, né, promovendo a caridade, através, obviamente, de uma concepção muito particular da relação entre, né, ciência e religião e filosofia. Aos poucos, esse movimento do próprio espiritismo teve que ser realmente de deixar de lado um pouco esse caráter científico, até porque realmente foram muitos os embates, né? E eu acho que os espíritas, em grande medida, não estavam preparados também para se colocar enquanto um ramo da ciência ou um ramo da própria filosofia, né? Então, foi uma resposta talvez ali histórica importante para sua manutenção, né? O campo médico, sobretudo, foi muito contrário, né, às práticas espíritas que ofertavam a cura, né, do corpo e da alma, porque a concepção espírita leva em consideração justamente essa unidade, esse todo, né? Então, aos poucos, eles tiveram que ir propondo apenas a cura da alma, deixando de lado a do corpo, né? Mas é curioso que o século XX já passou inteiro e hoje a gente volta num outro momento, né? A própria medicina se abre cada vez mais à questão da espiritualidade como um fator importante para a cura, né? Então a gente volta a essa velha discussão agora, né? De não cindir esse ser, né? Entre corpo e alma, entendê-lo de uma forma mais total, né? Mais geral. Isso foi importante, então, todo esse processo. Mas também uma outra questão importante é que o fato de acentuar esse caráter religioso tem a ver também, em certa medida, com uma falha, digamos assim, do próprio Estado brasileiro à época, de não ter, obviamente, sistema de saúde, de não ter todo um sistema ali estruturado para isso. Então, abriu-se aos espíritas também essa possibilidade, né, para os passes, águas fluidificadas, mas também as receitas de medicamentos homeopáticos. Então, você teve, assim, ao mesmo tempo que você teve uma certa condenação, você teve, em contrapartida, por paradoxal que possa parecer, um certo reconhecimento do papel dos espíritas, né, de ofertar a cura do corpo e da alma, né, naquele momento em que o próprio Estado também não estava com seu aparato todo desenvolvido de assistência médica, de assistência à saúde, né? A gente está falando do final do século XIX e início do XX. A gente hoje ainda tem uma série de problemas em relação a isso, então imagina há um século atrás, né? Então por isso que é interessante a gente olhar para o espiritismo do ponto de vista histórico e sociológico, né, para entender realmente o espiritismo, na verdade, é aquilo que os homens e mulheres fazem dele, né? Então é interessante a gente entender esse processo todo, até para a gente minimizar, né, essa questão dogmática de uma leitura, de um processo de fortalecimento do espiritismo do ponto de vista religioso, né? Pensando aí, por exemplo, né, na leitura espírita do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não é essa leitura que a gente faz, né, do ponto de vista das ciências humanas, né? A gente tenta entender as coordenadas de homens e mulheres vivendo aqui neste mundo, né, orientados por valores outros também, que não só espíritas aqui nesse mundo, né?